Olá, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Galera, um pouquinho atrasado no vídeo de hoje, mas não é só porque é Natal não, mas porque a gente recebeu uma notícia que eu já tô te adiantando que eu não tenho certeza se é o Fluminense. Mas é uma movimentação muito suspeita. Tu vai entender e a gente vai trazer pra você, tá? Pô, meus sobrinhos amassaram meu boné. Meu Deus do céu. Ó, vamos nessa. Antes de qualquer coisa, pra gente, pra que você se inscreva aqui no canal do Flu, se você ainda não inscreveu. Feliz Natal, gente. Ó, ó os pisca lá atrás, ó. Tá bonito, ó. Feliz Natal pra você. Feliz Natal. Ative o sininho tricolor. E não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. A gente tem algumas notícias pra trazer pra você. Algumas boas e essa apuração nossa aqui, a gente descobriu um negócio hoje. Bom, assim, eu não sei se eu torço pra ser o Fluminense ou pra não ser, né? Mas eu vou trazer aqui. Mas antes de qualquer coisa, bora dar um giro de informações, começando com a informação que tá rolando lá no Sul, né? A gente conseguiu informações sobre o TT, né? Questão do TT com o Grêmio, né? Vou até ler aqui a informação que a gente tem para você. TT é um jogador que pertence ao Panathinaikos da Grécia, é um ponta muito qualificado, certamente no Brasil, na minha opinião e da galera aqui do Hora do Flu e Bastidores, a gente chegou no consenso que a gente acredita que o TT é acima da média do Brasil, né? E por questões ali do time grego, eles querem vender o TT, né? Olha só para você ter uma ideia do que aconteceu hoje, tá? A informação é a seguinte: o TT e seu staff, né, dá uma prioridade realmente pro Grêmio, tá? Ele tem um desejo pessoal de atuar profissionalmente pelo clube gaúcho, algo que não aconteceu quando ele surgiu no futebol, né? Então, informação aqui do Hora do Flu e Bastidores do Flu, tá? Na época envolvendo o empresário Pablo Bueno e o treinador Renato Portaluppi. Segundo fontes ouvidas pela nossa reportagem, ó, a negociação com o Grêmio é considerada difícil neste momento. O clube não teria condições financeiras de investir cerca de 5 milhões de euros, que é o valor que o clube grego quer. Lembrando que o TT ele vale 11 milhões, né? Fluminense já tentou o TT em outras ocasiões, né? E ouviu que eles queriam, na época, 10 milhões de euros. Hoje esse valor cai pela metade, porque eles querem vender o TT, né? O clube está passando por momentos de dificuldade lá e tudo mais. A proposta do Grêmio é o seguinte: o staff envolveria um empréstimo oneroso, né? Pagar pelo empréstimo no valor de 1,5 milhões de euros, com pagamento de mais 3,5 milhões ao fim do vínculo lá em dezembro de 26, totalizando então os 5 milhões de euros desejados pelo Panathinaikos. O problema é que eles priorizam uma venda definitiva e imediata. Então, assim, eles não têm o interesse em emprestar o jogador e depois pagar, não. Eles querem vender agora, por isso esse valor, né? Por isso ali que eles desceram o valor do TT. Aí tu fala, tá, Thiago, mas isso aí não é a hora do Grêmio, é a hora do Flu. Por que tu tá falando isso? Olha o que a gente descobriu aqui, tá bom? Outro ponto apurado é que Fluminense e Botafogo acompanham de perto essa movimentação e buscaram informações sobre a situação do jogador e as condições de negócio, tá? Então a informação do Hora do Flu e do Bastidores do Flu para você é que Fluminense e ainda o Botafogo, a gente conseguiu apurar que o Botafogo também, né, buscaram ali informações sobre o TT. Então não pense que essa situação do TT está acontecendo e o Fluminense não sabe, porque eles buscaram informação. Vale destacar que também na janela do meio do ano também rolou isso, tá bom? Então TT é um nome que dentro do Fluminense a galera conhece e sabe que tem qualidade, né? Mas até o momento não há uma confirmação de proposta oficial do Fluminense, apenas consultas de mercado, né? Algo que nesse período, pessoal, realmente é até comum, né? Você sonda para saber como é que tá, faz as contas para ver se encaixa e tal, mas ó, além disso, não está descartado uma possível negociação futura. Então, se eu fosse você,
eu ficaria atento com essa situação do TT aí. Se ele não conseguir ir pro Grêmio por causa de questões financeiras, eu acredito que como o Fluminense já buscou informações, ele pode rolar alguma coisa aí, porque o Fluminense quer mais um ponta, né? E o TT é esse ponta, e na minha opinião, assim, se a diretoria me perguntasse, Thiago, você acha que o TT vale a pena, mesmo ele tendo números assim variáveis? Sim, porque no contexto do Brasil, ele tem tudo para arrebentar, tá? Eu tô falando de verdade, eu acho que o TT é um excelente jogador, belezinha? Então, só para você entender que essa foi a informação que nós conseguimos apurar, que o Fluminense buscou informações sobre o TT, ele e o Botafogo também, tá bom? Agora, mas é o que eu falei, né? Não quer dizer que o Fluminense vai fazer uma proposta oficial. Quem sabe? Espero que sim, né? Sobre Everton Cebolinha, o Lessa negou, tá? Negou. Não há conversas entre Fluminense e Everton Cebolinha. O staff do jogador nega que foi procurado e está analisando as possibilidades de mercado. O jogador não tem intenção de sair do Flamengo direto para o Fluminense. Então, essa questão do Cebolinha eu já acho que fica muito difícil para nós, porque não é muito comum mesmo, né? Hoje em dia os jogadores evitam isso. Ir diretamente para um rival, tá? Isso realmente é evitado hoje em dia, tá bom? Sempre tem uma ponte antes, né? Tipo assim, o Everton Cebolinha vai lá pra Arábia, aí no ano que vem o Fluminense tenta o Everton Cebolinha, entendeu? Se for o caso, né? Aí assim, existe uma chance maior de acontecer, mas essa é a informação do Vitor Lessa. Continuando aqui, essa daqui eu não sei não. Essa aqui eu não sei não. Eu sei que vocês não gostam, né, quando a gente traz informações do Jorge Nicola, né? Vocês não acreditam muito. Mas, como citou o Fluminense, né? Eu acho que é bom você saber tudo que está acontecendo. E segundo ele, o Gerson teria sido oferecido ao Fluminense, né? Mas convenhamos, Gerson é bom jogador de futebol. Foi revelado aqui. Na época do Fluminense ele era ponta. Eu não sei se você lembra disso, né? Mas sinceramente, por tudo que aconteceu, eu não sei se o Fluminense investiria um valor tão alto em Gerson não, apesar de achar que ele tem bola e no Brasil ele é diferenciado, mas sinceramente, ainda mais por esses valores, eu acho impossível o Fluminense tentar alguma coisa. É muito dinheiro mesmo, tá? Só se o Fluminense vendesse, sei lá, o Martinelli, o Hércules, né? Só se for algo neste sentido, porque o euro hoje está 6,5. 25 milhões, a gente está falando de 162 milhões de reais. Eu não. Essa parada de Gerson aí não me apetece, não. Eu acho que isso aí é a famosa história para boi dormir. Parece que o nome do Fluminense está ali só por estar. Eu não acredito, né? Então só estou trazendo por trazer, porque foi citado, para depois não falar, Thiago nem falou. Então, foi citado, mas não acho que isso de fato pode rolar, não. Agora, o que a gente descobriu hoje, hein? Bom, hora do Flu e bastidores do Flu. Hoje a gente né? Tentando fazer os levantamentos das informações. A gente recebeu uma informação sobre esse cara aqui, ó. Pedro Raul. Tu deve estar assim. Como assim? Não vai me falar que o Fluminense quer contratar o Pedro Raul, né? Então, pessoal, olha o que a gente estava muito no sul tentando achar informações sobre o TT e eis que a gente descobriu o seguinte: o Internacional estava quase fechando ali com o Pedro Raul, tá? E segundo pessoas ligadas ao Inter, a gente, né, apurou informações, né, o nosso querido Manolo descobriu o seguinte: um clube está atravessando um negócio, tá? Estaria, né, atravessando o negócio porque o Internacional estava fechando um negócio assim. O Pedro Raul hoje pertence ao Corinthians, sem confusão. Ele estava emprestado ao Ceará, o Internacional ia pagar 200 mil por mês e o Corinthians ia pagar meio milhão, porque o salário do Pedro Raul é 700 mil. Tá? Beleza, até aí tudo bem. E eles estavam pegando um empréstimo de graça ali com o Corinthians. Eis que surge um time disposto a pagar pelo empréstimo. Algo que complicou a vida do Inter, porque o Inter ia pegar o Pedro Raul de graça.
Então, assim, vamos lá. Eu não tô falando e nem cravando o que é o Fluminense. Mas se a gente parar pra pensar, poucos são os clubes no Brasil hoje que têm uma condição de pagar por um empréstimo de um jogador. E poucos são os clubes que estão procurando centroavantes exatamente com a característica de Pedro Raul, que é um cara alto, forte, bola aérea, ele tem também, e é um centroavante. E antes que você ache que eu estou... não, só tá falando... Preste atenção, gente. Eu, de verdade, olhando isso, tudo aponta para o Fluminense. Ainda não conseguimos uma informação, uma confirmação que foi o Fluminense que está atravessando esse negócio, mas tem um clube com essas características que estamos dizendo aqui, que estaria atravessando esse negócio, e esse clube teria condição de pagar pelo empréstimo. E eu não sei se outros clubes fariam isso pelo Pedro Raul, pelo que ele apresentou. A gente vai trazer os números dele aqui, mas assim, eu tô com uma suspeita muito grande de ser o Fluminense, mas ainda está no campo da suspeita. Mas a informação é que tem um clube atravessando o negócio e esse clube tem uma certa condição. Porque o Cruzeiro não precisa, o Palmeiras não precisa, o Flamengo não precisa, o São Paulo precisa? Não. Quem está precisando de centroavante? Entende como aponta? É claro que eu acho também que o Pedro Raul não viria para o Fluminense para ser o titular absoluto, tá? Se for o Fluminense que estiver ali atravessando o negócio do Inter, eu acredito que o Pedro Raul seria o outro centroavante para brigar por posição. Porque o Fluminense quer um centroavante indiscutível, um cara muito bom, mas quer mais um para poder brigar por posição. Então a tendência é que chegue 2 centroavantes. Eu acredito que seja o Fluminense atravessando esse negócio e pegando o Pedro Raul para ser essa opção no banco, tá? Só para tu entender a informação. Agora, falando sobre Pedro Raul, ele já jogou em quase todos os times aqui eu lembro de ter jogado no Botafogo, que foi, eu acho, uma das melhores passagens dele. Ele jogou no Vasco também, atualmente está com 29 anos e é avaliado no mercado aí por 4 milhões de euros, tá? Ele é um cara muito alto, ele é destro, tem 1,92 m, né? Ele é altão, ele é estilo Pedro, assim, né? Só que Pedro é mais refinado, né? O Pedro é mais refinado. O Pedro é diferente, né? Surgiu na base. Aí aqui a gente tem o Pedro Raul, né? Surgindo ali no Cruzeiro, não o Cruzeiro de Minas. Aí tem Vitória, Portugal, Atlético Goianiense, quando ele teve uma boa passagem, 47 jogos, 14 gols. No Botafogo, 39 jogos, 12 gols. Aí foi no Caxiua, Rei Sol, 11 jogos, 3 gols, taraná. Juárez também já jogou no México. Aí depois veio pro Goiás, que eu acho que foi a melhor passagem dele. Nessa época aqui em 2022, eu queria o Pedro Raul no Fluminense. Eu nem tô mostrando pra vocês, desculpa. Aqui, gente. Essa época do Goiás aqui em cima, ó, onde 50 jogos, 26 gols. Nessa época, eu queria o Pedro Raul aqui, porque tava marcando gol de cabeça. Era um cara, fazia bem o pivô. Depois ele foi passando por temporadas em baixa, como você pode ver aqui. Na temporada agora, ele participou diretamente ali de 19 gols, né? No Ceará, né? 17 e tal. Então, assim, eu não sei se... Pô, vamos lá, assim. Pedro Raul hoje é melhor do que o Everaldo? Eu acho que sim. Ele é melhor do que o JK hoje? Eu acho que sim. Melhor do que o Germancano? O Germancano machucado, com problemas. Então, assim, se for um Pedro Raul para ser uma opção no banco, é porque eles vão negociar o Lelê. Porque o Lelê tem as mesmas características do Pedro Raul. E se não ficar com o Lelê, então traz um Pedro Raul, que meteu 17 gols na temporada, né, para ser opção no banco, e traz, sei lá, o Hulk. Aí o Hulk de titular, o Hulk saiu e entra o Pedro Raul. Talvez é isso que eles querem montar? Tanto um titular e um reserva que, querendo ou não, já fez gols aí passando por aí. Galera, eu não consigo duvidar disso aqui não, tá? Então essa informação, Internacional tava quase fechado, mas estão atravessando o negócio lá. Vamos ver se é o Fluminense. Se inscreva no canal, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês.
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho tricolor e ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Um beijo no seu coração. Feliz Natal, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente segue, porque você que chega até aqui no fim do vídeo vai ser outro nível. Valeu, gente. Saudações colores.